O julgamento é uma energia predominante para que a experiência tridimensional seja executada, dando sustentação às mentiras religiosas, pecado e culpa. Sustentam também os conflitos internos de cada um e também os conflitos externos, pois todos se julgam o tempo todo. O julgamento tem por objetivo atribuir ao outro o que o observador não reconhece em si mesmo. Reconhece em si o desconforto em relação aos comportamentos externos, dos quais ele participa direta ou indiretamente, mas nega-os. Por isso, algumas citações fazem tanto sentido. Quem julga, julga a si mesmo. Mostra claramente que quem fala é que é. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de si mesmo. Falar dessa energia é colocar a mão em um vespeiro. As pessoas que trazem essa energia muito acentuada na personalidade sempre levarão para o lado pessoal. É impressionante como quem tem esse comportamento se reveste em armaduras e álibis com facilidade, justificando essa atitude de julgar o outro como uma coisa natural e irrelevante. O julgamento é diferente de uma opinião. Aliás, difere-se de uma opinião pela intenção do observador. O observador, inconsciente da experiência humano-mental, traz consigo uma opinião negativa a respeito do fato observado, invalidando a experiência realizada. O observador consciente da experiência, o que se chama desperto, limita-se a um comentário sem o julgamento da atitude. E mais que isso, traz a compreensão da ação praticada. Pelos olhos do observador desperto, conhecedor da experiência humano-mental, isso serve como base para observar a energia da compaixão. Conhece-se o observador pela energia que emite quando observa. O observador mental ignora a verdade sobre si mesmo, julga e critica, impulsionado pelos próprios conteúdos internos restritos à programação mental. Quem observa com a alma, compreende e acolhe na energia da compaixão, do reconhecimento, da luz e do amor, garantindo que o observado consiga transcender os impulsos da mente que o fazem ainda ter comportamentos destoantes da luz. Enquanto o observador e o observado estiverem no mesmo padrão vibracional, ou melhor, na mesma frequência, por pior que seja a atitude aos olhos do observador, em algum nível eles são exatamente iguais. Por isso não cabe julgamento, pois se refletem, são espelhos. Em algum nível, o observador carrega em si o que julga no observado: raiva, inveja, ciúme, vingança, agressividade, preconceito, intolerância, mesquinhez e etc. Todos os atributos mentais que o igualam ao que ele aponta e julga. Julgar os comportamentos alheios não o torna diferente. Muito ao contrário, mostra que são iguais em energias. Restabelecer os atributos divinos é a única maneira de mudar o holograma que ainda garante tanta discórdia entre a humanidade. É olhar para dentro de si, lutando bravamente para mudar o padrão e viver a própria verdade.
Infelizmente, o que impulsiona o julgamento é a energia da mentira que as pessoas contam para si mesmas no decorrer da vida. E qualquer pessoa que fuja aos padrões que as demais não conseguem ultrapassar torna-se alvo das negações do observador. Pessoas frustradas querem frustrar. Pessoas negativas querem pontuar a negatividade em tudo. Assim, a experiência de dor e medo que gera energia para as forças involutivas potencializa-se. Essas energias são reconhecidas nos corpos sutis de quarta dimensão, e quem alimenta essa força escura é a mente humana presa em seus padrões egoístas. A programação mental de julgamento faz parte do holograma que garante a permanência da ilusão da dualidade reforçada pelas religiões e falsos mestres. É uma sociedade enraizada no falso moralismo, atribuindo a isso tudo pecado e culpa. É essa a sopa, o quebra-cabeça em que a sociedade se degladia, tentando provar o certo e o errado que não existe de fato. O que existe então, se não há certo e errado? Existem pessoas inconscientes das próprias atitudes e suas consequências, e existem pessoas inconscientes, iludidas no que vivem como se fosse a verdade. Apenas isso difere o comportamento humano, que passa por evolução a cada era. O comportamento humano é pautado nos aspectos da mente e sempre terá a conotação de julgamento, medo, dor, mentiras e todos os tipos de energias destoantes da luz, que a própria mente julga como imoral, mas nega até que se queira sair da ilusão. Essa é a experiência de quem está no planeta. Humanos dispostos a experimentar o medo. Assim será até que cada um decida sair da brincadeira. Cabe a cada um sair da frequência que garante a lei do karma, iniciando o processo ascensional que garante a saída definitivamente dessa experiência tão difícil. O grande aprendizado é olhar com compaixão para o que até então você condena e julga com pesadas palavras. Olhar com compaixão para o que o incomoda. Olhar com compaixão para o que você despreza. Olhar com compaixão para o que você nega. Só o olhar do reconhecimento dessas energias mentais desqualificadas da luz trará a energia do julgamento, dando lugar à energia do acolhimento, aceitação e reconhecimento. E mais que isso, esse novo olhar é para você mesmo, liberando os espelhos que representam suas negações e o que o julga no outro. É primordial saber que ambas as energias estão disponíveis no planeta, o julgamento e a compaixão. Cabe a você perceber em qual deseja vibrar. Ação consciente é tudo de que você necessita para mudar o padrão que o aprisiona na experiência de julgamento, sabendo ainda que tudo se dá por ressonância. A compaixão é um atributo da alma que precisa ser reconhecido por todos que ainda vibram na velha energia. O julgamento é um atributo da mente, intrínseco da programação holográfica. Então, o que fazer se a energia do julgamento ainda predomina, se você ainda não reconheceu esse atributo de alma? É importantíssimo fazer um mapeamento das emoções, identificando onde estão as energias que o prendem na tridimensionalidade,
fazendo com que repita os velhos padrões. O mapeamento transforma os atributos mentais de dor, medo, julgamento, culpa, raiva, ciúme, inveja, avareza, ira e etc., em frequências mais elevadas, facilitando esse observar de si mesmo até que você consiga acessar suas memórias divinas, lembrando quem na verdade você é com os atributos do Espírito. Mas não se trata desses atributos ensinados por falsos mestres e falsas doutrinas, ou atributos provenientes da ignorância religiosa, mas sim da verdade da sua alma, as lembranças gravadas nos 10 filamentos de seu DNA, desativados para que fizesse a experiência de dor e medo na terceira dimensão. É você voltando para sua origem divina, reconhecendo em si mesmo a frequência da luz de Deus. Permita-se saber quem você é. Respeite-se. Reconheça-se em divina presença. Reivindique o seu potencial divino. A morada dos mestres está habilitada para auxiliar você nesse reconhecimento, garantindo o restabelecimento da sua linhagem cósmica. Aqui, você é reconhecido pela sagrada presença Eu Sou. Menos que isso, não é verdade, não é você. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vázquez.